Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos dar sequência no nosso relatório customizados. Hoje a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer com que aquela tela que nós construímos, deixa eu pegar aqui, agora consiga fazer a busca do cliente, tá? Então se eu colocar, por exemplo, o código 1, ele vai ter que preencher esses campos, certo? E se eu colocar um código que não encontra, ele vai ter que preencher uma informação de que aquele cliente não foi encontrado. Claro que depois nós podemos fazer uma telinha de busca, né? Usando o comando F8, por exemplo, e aí ele abre uma telinha para você fazer a busca, mas isso não vai ser nessa aula, a gente vai fazer só realmente ele reconhecer o código, perfeito? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é em qual tabela nós vamos buscar essa informação do cliente. Aqui no CHSQL, vamos até fazer o seguinte, eu vou abrir um outro CH aqui, eu não preciso mexer naquele que a gente está trabalhando. Aqui em Business, Gerador BI, nós também temos, além do relatório, a opção de CHSQL. Aqui eu consigo ver tabelas, campos, construir SQL a partir daqui, ou seja, de uma forma mais visual, né? E aqui você começa a ver quais são as tabelas do sistema, tá? Inclusive tem muitas tabelas, grande maioria, com nome sugestivo, para você já saber qual tabela que é. Então vamos por esse aqui tem cidade e CEP, então já vai estar aqui embutido. Algumas têm um nome mais resumido, como essa aqui, ó, Clifford, que é cliente e fornecedor, mas com o tempo você vai pegando isso aqui também. E se eu precisasse ver o que tinha aqui, eu posso jogar para cá e eu vejo os campos. Então pelos campos aqui eu já consigo ver também que se trata de um cliente. Aqui vai ter razão social, fantasia e por aí vai. Então eu sei que essa é a tabela que eu vou buscar no banco de dados, tá? Eu vou fazer uma consulta manual mesmo. Select asterisco from Clifford e vou mandar visualizar. Ele já apareceu para mim os clientes aqui, correto? E lá no meu relatório, quais campos que eu tenho? Ó? Eu tenho o campo código, nome, e nós precisamos ver aqui no nosso banco qual é os campos que nós queremos. Ó. Código, razão social vai ser o nosso nome, tá? Então eu vou lá, código, razão social. Eu vou de momento colocar um where aqui, só para a gente pegar poucos registros, tá? Beleza, eu tenho aqui então nome, razão social, nós precisamos do CNPJ, do CEP, aí como é que eu vejo? Ó, aqui eu posso pesquisar, então o CNPJ, ele é esse campo aqui, ó, CNPJ CPF. Eu preciso também do CEP, o CEP já é o próprio nome CEP mesmo. É bom que você visualiza e vê se já tem algum erro. Ó. CNPJ já digitei errado. É CPF. Agora foi. O que mais que nós temos aqui? Nós temos endereço, número. Aí eu vou pesquisar aqui. Qual que é o endereço? Como é que é o nome do campo endereço? É só endereço mesmo? Endereço mesmo. E número é o que? É o número mesmo. Perfeito. Então vamos lá. Endereço, número. Bairro, complemento, vamos lá, bairro, complemento e por enquanto só, tá, já temos os campos que a gente precisa. Agora, cidade, que ele preenche aqui embaixo, nós temos que ter um cuidado. Por quê? Porque a cidade, aqui, ela não é um campo de texto, ela é um campo chave. Ou seja, quando nós temos essa informação de chave, é porque ela referencia alguma coisa em outra tabela, tá? Eu vou colocar aqui só para a gente poder ver, ó, chave, cidade. Aqui nós temos uma informação numérica, ou seja, é a identificação da cidade, que é uma outra tabela. Nós chamamos isso de foreign key, que é uma chave estrangeira, certo? Bom, quando acontece isso, você que já conhece de SQL, você tem que fazer uma ligação com a tabela que tem essa informação, correto? E nós vamos fazer isso aqui. Eu não vou usar o painel aqui,
porque eu já vou fazer direto aqui, tá? Mas você poderia usar aqui também. Tá, o que eu vou fazer? A Clifford é a informação do meu cliente, dos clientes, né? Eu vou fazer uma junção, join cidade, que é a tabela que grava essa informação aqui, tá? Se eu pegar no SQL aqui e pesquisar cidade, vai ter uma tabela só para isso, ó, cidade, tá? E eu preciso dizer o que tem de relação aqui, ó. Cidade.chave é igual a minha Clifford.chave cidade, que é esse campo aqui, tá certo? Então, essa é a minha correlação, ó, correto? Agora, como eu tenho mais de uma tabela, eu vou ter que fazer, dar nome aos bois, digamos assim. Por exemplo, qual chave tem que ser menor ou igual a 4? Do cliente, tá? Vou colocar assim e vou dar um Ctrl C em todos os outros, ó, porque eu quero que esses campos aqui seja da Clifford, certo? E eu não quero a chave cidade aqui, ó. Agora eu quero cidade.descrição, que é o campo que ele grava o nome da cidade. E eu acho que não é descrição não, é cidade mesmo. Cidade. Perfeito, agora foi, tá? Ó, bonitinha a cidade que nós queremos. Aqui na consulta nós podemos melhorar isso aqui, ó. Em vez de colocar Clifford em todo mundo, eu posso colocar um nome mais simples, ó. Por exemplo, CL. CL aqui também. CL aqui também. A gente dá, digamos que um apelido. E aqui eu preciso referenciar. A Clifford vai se chamar CL e cidade vai se chamar CI, tá? Então aqui, ó, CI, aqui vai ser CL e aqui vai ser CL. Então eu consigo dar nome às tabelas, um nome mais simples, poderia ser C1, C2, qualquer coisa que você quiser, tá? Razão social, CL, não é mais Clifford, né? O que eu tô esquecendo aqui? O que ele falou? Esqueci de ver o erro. Cidade. Não é mais cidade, é CI. Perfeito. Agora a nossa consulta tá bonitinha. Perfeito? Bom, voltando aqui, qual que é a lógica que nós vamos implementar? Eu vou digitar um código e aí esse código vai me trazer os outros campos. Então no meu where que eu fiz aqui, eu fiz isso aqui só por enquanto, só para a gente ver só esses registros, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, qual que é a minha condição? O meu CL, que é a minha Clifford, tem que ter o código igual ao que for preenchido aqui, tá bom? Vou até colocar 2 pontos e código. Quando a gente coloca 2 pontos, a gente cria uma variável. Agora ele vai começar a pedir pra gente. Então se eu colocar o código 1 e dar um Enter, não vai trazer nada. Por quê? Porque não tem o código 1? Não é isso. É porque o código no sistema, ele é preenchido com os zeros à esquerda, tá? Então eu teria que fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são 6 casas. Agora ele vai trazer. No entanto, eu não vou deixar isso para o usuário fazer, porque ele com certeza vai esquecer ou vai colocar um zero a mais, um zero a menos, sem contar que isso não é uma coisa prática de ser feito. Então a gente vai melhorar o nosso código. Eu vou colocar o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer vai ser converter o que ele digitou aqui numa string, num texto, né, que é um varchar aqui de 6 posições. E depois eu vou envolver tudo isso numa função no banco de dados que chama lpad, que ela complementa coisas à esquerda e o rpad à direita. No caso é a esquerda, e aqui eu vou fechar. E antes de fechar eu vou colocar vírgula, quantas casas eu quero que fique no máximo, que é o próprio 6, e aqui eu coloco o que eu quero, como é que fala? Colocar para completar. Nesse caso vai ser o próprio 0. Poderia ser um x, aí fica xxxx6, o código que você digitar, entendeu? Vou colocar só 0. E essa função pronta vai me trazer o código perfeito igual o que está no cadastro. Então se eu colocar só 1 agora, ele faz o processo de converter em texto, complementar com os zeros à esquerda até 6 posições, e aí
ele consegue encontrar um registro válido, beleza? Perfeito. Vou copiar isso aqui, tá prontinha a nossa consulta, e vou voltar lá no meu relatório. Então, você viu que a gente precisa ter a consulta já pronta para poder trabalhar aqui, certo? E vou criar um DBX aqui, ó. DBX, essa é a terceira opção. E vou colar aqui, certo? Vou colar. Quando eu coloco 2 pontos, nós vimos que ele cria uma variável, ou seja, ele criou aqui nos 3 pontinhos um parâmetro, que é uma variável. Eu preciso informar um valor para ela. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu preciso informar o campo que está o código do cliente. Vamos deixar em branco por enquanto. E vamos vir aqui, ó, page 1, quer dizer, diálogo page. E qual o campo que recebe esse aqui, ó? É o edit 8, tá vendo? O nome dele é esse. Vamos voltar aqui no data, dbx, parâmetros. É uma string, é um texto, e ele é o edit 8. E eu quero a propriedade text, que é o texto que foi digitado. Perfeito? Só isso. Pode fechar, pode fechar. Observe que aqui, ó, ele já carregou os campos bonitinho que nós colocamos na nossa consulta. Perfeito? Deixa eu fechar isso aqui. E aqui, deixa eu só fazer um teste. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Edit dbx query 1. Opa. Query 1. Eu vou só fazer um teste, tá bom? Razão social. Vamos ver se ele vai funcionar. Creio que não, mas é só para um teste. Deixa eu fazer o seguinte, tá? Agora, não vai funcionar mesmo não. Ele não aceita expressões aqui, mas sem problemas. Tá, o que nós vamos fazer? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso ter uma ação aqui. Então, qual que vai ser a ação para que o comando funcione? Eu preciso dar um Enter ou um Tab para poder funcionar. Então, eu vou clicar no campo que nós queremos. E aqui a gente vai buscar na aba de eventos uma opção disponível. Por exemplo, onClick, não. OnExit, que é quando eu pular de campo, poderia ser. Mas eu vou usar aqui, ó, não, eu vou usar o OnExit mesmo. Daí se eu dar um tab, eu clicar em outro campo, ele vai funcionar. Vou fazer isso, OnExit. Cliquei 2 vezes, ele construiu para mim uma procedure. E lá no meu campo, ele já preencheu, ó, tá? Então deixa eu voltar aqui no código. Tá, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, dbx, Ctrl espaço, query 1, eu vou fechar ele. Primeiramente eu vou fechar e eu vou abrir novamente. Vou fazer meio que um restart no dbx. Agora eu preciso fazer uma condição, tá? O que é a condição? dbx ponto deixa eu ver qual que é a função aqui, esqueci o nome dela. Acho que é essa aqui mesmo, tá? Esse EOF aqui, não, nessa aqui não. É essa aqui mesmo. Essa função no dbx, ela verifica se a consulta existe registros ou não, se ela foi válida ou não. Então a gente vai deixá-la aqui, tá? Só que o seguinte, quando ela foi errada, ela retorna uma expressão falsa, tá? Então preciso colocar o seguinte, preciso negar ela. Quando não for falsa, você vai fazer o seguinte. Então aqui eu vou colocar quando alguma coisa acontecer e der certo, que vai ser o seguinte, vou voltar lá. Nome é o campo edit 5. Então eu vou colocar aqui, ó, edit 5.text e eu vou colocar um valor padrão de OK, tá? E caso contrário, eu vou colocar o mesmo campo com o valor de errado, só para a gente testar, tá bom? Se eu dar um 1 aqui e for pro lado direito aqui, ó, deu um OK. Se eu colocar 0 e vir para cá, deu errado.
Se eu colocar 10 e vir para cá, não achou, tá? E se eu colocar 1, ok, 2, ok, 9, errado, 5, ok. Então ele já está conseguindo ler para a gente aqui. Se eu colocar -1, tá, então tá funcionando. Beleza, agora vamos melhorar a nossa consulta. Em vez de colocar errado, eu vou colocar o seguinte, a função showMessage, que vai descrever o seguinte: cliente não encontrado. Perfeito? Feito isso, se eu colocar aqui um 0 e ir para frente, ele vai dar essa mensagem para nós bonitinho. E aqui, caso dê certo, eu vou fazer o seguinte: o próprio edit 5.text vai receber um texto que vai vindo do próprio dbx. Field by name é o nome do campo, e o nome do campo qual que é? Razão social. Deixa eu ver se eu clicar aqui ele traz para cá essa informação. Vamos colocar assim, ó. Eu não sei se ele aceita aspas simples. Field by name as string. Ele vai converter também em string. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu dar um tab aqui. Perfeito, aqui trouxe, ó. Agora eu vou fazer até um teste. E se eu colocar, apagar esse aqui, vou dar um Ctrl X e colocar direto aqui. Vamos ver se ele aceita. Perfeito. Melhor ainda. Mais prático. Então vamos lá. Agora vamos pegar os próximos campos, ó. Edit 6 é o CNPJ e 12 é o CEP. Edit 6 é o CNPJ e edit 12 é o CEP. Perfeito, tá? Aquela hora eu tinha colocado uma outra função, que é uma das funções que a gente usa também em alguns casos, tá? Mas aqui nesse vai ser mais fácil usar direto clicando, aqui fica mais prático, beleza? Mas os dois jeitos funcionam perfeitamente. Edit, vamos voltar lá e ver os próximos, ó. O 7 é o endereço e o 9 é número. Ctrl C, o 7 é endereço, edit 7, o 7 é endereço e o 9 é número. Perfeito. Bairro é 11, eu tô vendo aqui em cima, tá, pessoal? O bairro é 11 e o complemento é 10. O bairro é 11 e o complemento é 10. E o cidade vai ser o 13. O cidade vai ser o 13. Ok? Vou fechar, vou salvar na verdade e vou executar. Beleza. Se eu colocar 2 e sair, dar um tab, preencheu bonitinho. 3, preencheu. Vamos colocar o 10 aqui. Não preencheu. No entanto, nós temos que fazer o seguinte: quando ele não preencher, ele não encontrar o cliente, ele tem que limpar os outros campos, tá? Então vamos fazer isso. Além de mostrar a mensagem, nós vamos colocar isso aqui. Só que em vez de receber alguma coisa, ele vai receber simplesmente nada. Entendeu? Vamos substituir esses carinhas aqui. Então ele vai limpar todo mundo e vai dar a mensagem pra gente. Perfeito. Se eu colocar 1, trouxe. Se eu colocar 10, não trouxe nada e limpou o campo. Vamos limpar também o campo código.
Qual que é o código? É o edit 8. É o edit 8. Não, vamos deixar aqui, porque daí a pessoa até vê o que ela digitou, né? Vamos deixar. Só que nesse caso aqui em cima, a gente vai arrumar ele. Vai preencher ele. Por quê? Porque o código que vem do banco já é o código certinho com os 6 casos, né? Então vai ficar mais fácil a pessoa visualizar. Quer ver, ó? Isso, ó. Bonitinho. Perfeito. É isso aí. Essa parte aqui, então, a gente já ajustou. Perfeito. E ficou bonitinho. E a gente deixou aberto assim, só lembrando, porque se por acaso quiser complementar alguma coisa aqui, na tela já vai conseguir fazer isso. Por exemplo, complemento sala 205, coloca uma informação diferente, sei lá, qualquer coisa, já consegue preencher. E o que está aqui é o que vai lá para o nosso laudo. Depois a gente vai preencher bonitinho aqui, tá certo? Bom, na aula de hoje foi isso, só para a gente não ficar muito grande. E na próxima aula a gente vai fazer uma telinha de busca para esse caso aqui. Perfeito? Até mais!